Bem, bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos, não só aqui, mas como nas mídias sociais, na mídia televisiva que estão nos assistindo. A gente vai apresentar aqui uma das experiências em promover a segurança alimentar no mundo. É mais um esforço de um grupo de pesquisadores, de uma grande aliança mundial, de tentar acabar com um problema que é seríssimo no mundo todo, que é a fome oculta, né? Então, a gente vai estar falando um pouco da experiência de biofortificação de alimentos, um projeto que já vem iniciando no Brasil desde 2003 e a nível de mundo começou em 10 anos antes, em 93, quando surgiu a ideia nos Estados Unidos. Então, a gente vai dividir isso aqui em dois momentos. A gente vai ter uma apresentação, vamos mostrar 2 vídeos, alguns estudos pilotos, e depois a gente vai abrir também a palavra para um grande parceiro do nosso trabalho no Rio de Janeiro, que é o Jailson, da Prefeitura de Itaguaí, secretário de Meio Ambiente, e ele vai mostrar a experiência dele também utilizando esses alimentos biofortificados e tentando levar uma condição de segurança alimentar dentro do município de onde ele vem. Tá ok? Então, a gente vai dar início. Bem, inicialmente a gente vai estar definindo, né, o que se considera como biofortificação. É uma coisa bem simples, é um conceito bem simples, que é nada mais do que desenvolvimento de cultivos básicos, rico em micronutrientes, utilizando as ferramentas de melhoramento que a gente tem, podendo ser ferramentas convencionais ou utilizando a moderna biotecnologia. No caso do Brasil, a gente só trabalha com melhoramento convencional. A gente não trabalha com nenhuma ferramenta para a produção de organismos geneticamente modificados. Mas também é uma outra forma de se conseguir esse aumento desses nutrientes. Então, por que biofortificar? Porque as intervenções existentes são as tradicionais que a gente tem, que é tanto a suplementação como a fortificação, elas não conseguiram eliminar totalmente essa questão da fome oculta. E nós estamos aqui apenas dando mais uma forma de complementação dessas iniciativas. Então, essa é a ideia. A gente não a gente vem para se somar com outras intervenções. E, basicamente, você trabalha com alimentos básicos, né, que são consumidos em qualquer lar, principalmente nos mais vulneráveis, já que a gente está falando de produtos vegetais. E, utilizando a ferramenta do melhoramento convencional, foi possível aperfeiçoar algumas outras características agronômicas que não adianta só você ter um material melhorado para o lado nutricional, se ele agronomicamente não for bom, não vai ser aceito. Então, você tem que aliar o quê? Mais uma outra qualidade dentro das ferramentas que a gente já está acostumado a fazer. Com isso, a gente vai tentar aliar essa questão de produtividades, como um exemplo, podendo ser resistência a enfermidades, a adversidades climáticas, ao conteúdo nutricional, através dessa ferramenta, e, com isso, tentar eliminar a fome oculta de nutrição. Eu pediria para o colega agora, a gente vai passar o primeiro vídeo, que é um vídeo que dá uma ideia legal do que é o projeto, e a gente volta a continuar em 5, 6 minutos.
Quando a gente iniciou esse trabalho aqui no Brasil, nós começamos com um cultivo, era a mandioca. Hoje nós temos 8. E isso ao longo de quase 10 anos. Ali, ó. Aqui, eu conheço, vou ficar com aqui. Então o grupo verde, levanta a mão. Esse aqui, eu sou da Alfonso. Creme dental. Tu fica com esse grupo lá, ó. Creme dental. O grupo laranja, levanta a mão. Olha. Muito bem. In terms of biofortification, the concept was started in 1993 when Howard Lewis, an economist from the Food Policy Research Institute, came to my laboratory at Cornell University and asked the question, can plants fortify themselves? And I told him yes. Porque o objetivo desse projeto é acabar com a fome oculta, né? Que é aquela fome que você come, enche a barriga, mas não se alimenta. Não se beneficia Não se dos beneficia, nutrientes exatamente. necessários, entendeu? Então, nesse caso, não. Você tá, além de você estar comendo para encher a sua barriga, você também está se nutrindo ao mesmo tempo. Well, to make a long story short, I ran into some scientists, especially Ross Welch and Robin Graham, who explained to me that plants needed the minerals just as much as the people do. That if we loaded more minerals in the seeds, we would get higher yield. It was a win-win situation. A gente pega a amostra daqui a pouco. Vamos lá, vamos perder tempo. Então a gente está caminhando, trabalhando nesse sentido, para que no futuro próximo, o feijão chique-chique, que tem maior teor de ferro, ele possa ter um diferencial quando você for comercializar. Né? Quer dizer, além de você estar se alimentando de um produto que vai te ajudar a prevenir algumas doenças, também vai te dar um diferencial de venda. Não, o negócio é a distância para chegar. Cheguei aqui ontem. Não chega no nosso papel, né? Cheguei ontem. It's been discouraging at times. Nobody interested. Speaking all over the world. Howdy going places, Robin going places, myself going places, and having nobody listening. So that was very frustrating. But now I think the world is beginning to listen. No final de 2001, o presidente da Embrapa chegou para mim e falou assim: Marília, vai ter uma reunião em Washington, uma história nova aí que estão discutindo de biofortificação. Aí eu participei da reunião, conversei e eu falei: olha, nós temos muita condição de integrar esse programa e não só com mandioca. Nós temos condição, a Embrapa é uma empresa grande, o Brasil tem um monte de coisa, nós podemos integrar esse programa de várias formas. Eles me falaram assim: ah, Marília, manda 1 ou 2 parágrafos de sugestões de como você acha que vocês podem participar. A gente fez uma proposta de 16 páginas de como o Brasil poderia trabalhar no projeto. E foi um susto. Foi um susto na hora que chegou, porque para quem tinha um parágrafo, apresentou 16 páginas, como que vocês vão trabalhar? O que é isso? Aí o Howard, ele ficou tão surpreso que eles decidiram vir para o Brasil para ver se era verdade. Será que eles têm mesmo condições de fazer isso, de trabalhar com feijão, com milho, com arroz, com outras coisas? Como que é isso? I said, if you want to see the future of biofortification, you should come to Brazil. Because Brazil is really on the forefront of biofortification, much more advanced than any other country. Even though we're working in many countries on single crops, you're working on 9 crops in Brazil. You already have released several crops, and already school feeding programs are buying the crops from the farmers and feeding them in school lunch programs. I wish we were as advanced in all of our target countries, and Harvest Plus is as advanced as you are here in Brazil.
I'm so pleased to see that Brazil has taken a lead in biofortification efforts and showing remarkable success with great diligence and hard work. They have shown that you can do these things in countries and you can help the health of people through agriculture. Bem, esse vídeo foi só para a gente dar uma ideia geral. Isso foi filmado no ano passado, na 4ª reunião de biofortificação no Brasil, que aconteceu em Teresina, e a gente promoveu um dia de campo no Maranhão, que é um dos estados em que a gente vai tá atuando, né? Então a gente vai continuar aqui a apresentação agora. Tá. Deu um probleminha aqui provavelmente na minha mão. Qual a ideia de se fazer a biofortificação, né? Então a gente se baseou nas principais carências mundiais, né, que são o ferro e a vitamina A. No caso, a gente está falando de alimentos vegetais, então seria beta-caroteno, né, que é a provitamina A. E a prevalência da deficiência do zinco, que ela vem junto com a questão do ferro, né? E a gente tem dados que mais da metade das crianças em idade escolar no Brasil sofrem algum tipo de problema de deficiência em ferro, né? Sendo também afetando gestantes, nutrizes de populações carentes. Então, isso é um problema no mundo e um problema também no Brasil, principalmente não só nos bolsões de pobreza, mas no país como um todo, principalmente com o advento de muito fast food, pouca alimentação normal que se fazia há 30 anos atrás, de almoço e janta com a família, né? Então, o que está fazendo a biofortificação? Primeiramente, o Harvest Plus, do qual a gente participa, que é uma grande aliança mundial que envolve pesquisadores do mundo inteiro e tem um maior enfoque na África e na Ásia. Ele é financiado basicamente pela Fundação Bill e Melinda Gates, mas tem mais uma série de outros financiadores, como a Agência de Desenvolvimento do Canadá, a Agência de Desenvolvimento da Inglaterra, da Dinamarca, da Suíça, o próprio Banco Mundial. E é coordenado pelo CIAT na Colômbia, né, e pelo IFPRI em Washington, que são membros do CGIAR, né, que é um grupo consultivo para a agricultura vinculado ao Banco Mundial. E nós, da Embrapa, se associamos em 2003, como vocês viram no vídeo, através da primeira reunião que a gente participou com a líder do projeto no Brasil, que é a Marília Nucci. Então, qual é a visão? Para que você faz a biofortificação? Melhorar substancialmente a saúde através da redução da deficiência de micronutrientes, aliado à questão da produtividade, e alimentos agrícolas alcançam qualquer local. O agricultor mais pobre, ele sempre pode plantar alguma coisa que seja para a sua própria subsistência. Ele não precisa estar nem sempre no mercado, né, vendendo aquilo, mas pelo menos ele tem um cantinho para ele ter uma pequena roça para ter alguma coisa. E isso vale para qualquer lugar do mundo. Então, com isso a gente consegue chegar em onde outras intervenções não chegam. Em contrapartida ao Harvest Plus, a gente precisava de ter alguma coisa para a América Latina. Então, a gente conseguiu um financiamento da Agência Internacional do Canadá e foi aberto o projeto AgroSalu, que basicamente funciona na América Latina e Caribe. Esse projeto foi uma primeira fase dele, que terminou em 2009, 2010, e a gente está iniciando uma segunda fase. Provavelmente ele talvez troque o nome, seria um projeto mais vinculado ao Harvest Plus agora, e seria um Harvest Plus Latinoamérica e Caribe.
Então, a gente vai estar começando esse projeto agora, está começando agora em 2012, um foco. Mas foi um grande momento para a gente trabalhar com, além da Embrapa, com uma série de outras instituições, o CIMIT no México, o próprio CIAT na Colômbia, o CIP, que é o Centro da Batata no Peru, e um consórcio de mandioca, que também fica na Colômbia. O CIMIT é milho e trigo. Dessa ideia toda, a gente precisava conseguir mais recursos para trabalhar exclusivamente só no Brasil, não ficar só com os recursos que a gente conseguiu dos outros projetos. Então, nasceu o Bioforte, que é um projeto exclusivamente para o Brasil, né, onde todos os recursos são utilizados aqui no Brasil, e formou uma grande rede que foi financiado nesse primeiro momento pelo Fundo de Pesquisa Embrapa Monsanto. Então, como nós estamos na biofortificação no Brasil, um fluxograma onde a gente tem a Embrapa aqui no Rio de Janeiro coordenando uma série de instituições parceiras, né? Universidades, ONGs, setor privado, público municipal, estadual e federal. E a gente tem os 8 cultivos que a gente trabalha: mandioca, feijão, milho, calpi, trigo, arroz, abóbora, batata doce e um trabalho também de pós-colheita, desenvolvimento de produtos, em todas essas áreas, formando uma grande rede. Como objetivos principais, partindo do maior, que é desenvolver os produtos agrícolas e avaliar sua aceitabilidade pelo público-alvo, desenvolver variedades de abóbora, batata doce, mandioca e milho com maiores teores de provitamina A, que é o beta-caroteno, e arroz, feijão, calpi, feijão comum, milho e trigo com maiores teores de ferro e zinco. Também desenvolver produtos alimentícios e embalagens adequados aos hábitos da população-alvo, já que a gente vai estar trabalhando também com componente urbano, que não necessariamente consome só um produto in natura que você cozinha e come. Você estaria, de uma forma, processando ele de alguma maneira, que seja fazendo uma farinha, que seja desenvolvendo um biscoito, uma sopa. E avaliar o potencial de utilização na alimentação pré-escolar e nos estados que tinham os principais, os piores índices de nutrição, que seria o Maranhão, Sergipe e uma região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, não o estado de Minas Gerais como um todo. E, logicamente, né, ações de comunicação e transferência de tecnologia, que aí a gente vai também aumentando o número de parceiros, né, como é o caso que a gente vai falar mais na frente da Prefeitura de Itaguaí, onde, de passo em passo, a gente vai conseguindo alcançar um número maior de parceiros que estão trabalhando nesse projeto, onde já tem pelo menos aí umas 20, 30 prefeituras em todo o Brasil que já estão utilizando esses produtos num primeiro momento. Então, a gente desenvolveu aqui um infograma também para dar uma ideia bem básica do que a gente faz, de uma forma bem direta, né? Onde você passa aqui numa sequência de 1 até 7, você define os cultivos, faz uma seleção do material genético, né, do germoplasma, e através do melhoramento convencional, mais a utilização de ferramentas de biotecnologia, isso é uma forma opcional, você tem o desenvolvimento de uma cultivar biofortificada e ela vai passar por todos os testes normais. Melhoramento participativo, onde o agricultor decide se esse material que você está fazendo é de importância ou não. Uma série de unidades demonstrativas, aceitação pelo público e o dia de campo, como vocês já viram alguma coisa. E, a partir daí, algumas técnicas de pós-colheita e produtos processados. Quer dizer, são N matérias, N temas. Hoje a gente tem no Brasil
mais de 150 pesquisadores envolvidos nesse projeto, fora o quê? Fora toda a outra malha de parceiros. Quando você for somar as prefeituras que já estão trabalhando, a gente com certeza já dobrou esse potencial, esse número de pessoas envolvidas, sem contar assim com o pessoal que estaria dando apoio como agricultor, só falando a nível de pesquisa e a nível de gerência. Agora, os 3 grandes, digamos assim, paradigmas, né, que a gente teria que responder para a biofortificação, é isso que a gente vai buscar, isso que a gente vai estar mostrando para vocês nos próximos slides, que eu teria que ter aqui, responder a primeira pergunta: o melhoramento genético é capaz de acrescentar o que a gente pretende para que esses alimentos básicos atinjam a densidade necessária em micronutrientes, conforme foi definido pelos nutricionistas, de modo a influenciar de forma significativa, faltou aqui uma letrinha, imensurável a condição nutricional. Quando consumidos em condições controladas, esses nutrientes estarão biodisponíveis e serão absorvidos em nível suficiente, porque não adianta também eu ter uma quantidade grande desse micronutriente se ele não for biodisponível, ou seja, o organismo não absorve o que você está dando para ele. Então, ele tem que estar de uma forma que seja biodisponível, e são testes que a gente vai ver, que a gente está fazendo mais na frente. E a questão da adoção, né? Esses materiais serão adotados pelos agricultores de uma forma em quantidade e qualidade suficiente, que também não adianta nada se isso não conseguir uma adoção para ter um consumo nessas quantidades que são necessárias. Como a gente já falou, não custa repetir, esses são os cultivos que a gente está trabalhando. Logicamente, as parcerias não necessariamente são com todos os cultivos, né? A gente trabalha dentro dos hábitos locais e dentro da vocação agrícola de cada região. Então, a gente tem abóbora para beta-caroteno, arroz, feijão e feijão calpi para ferro e zinco, mandioca beta-caroteno, o milho para ambos, a batata doce para beta-caroteno e o trigo para ferro e zinco. Então, respondendo à primeira pergunta, se a gente é capaz de acrescentar esse complemento. É sim. De forma gradativa, não se faz isso tudo de uma única vez, para vocês terem uma ideia, dependendo da cultura, para você desenvolver uma nova cultivar, às vezes você pode conseguir levar isso 10 anos. Então, você começa hoje, daqui a 10 anos você vai ter esse material pronto. Então, é uma coisa gradativa. Logicamente, se você utilizar uma ferramenta de moderna biotecnologia, você pode diminuir esse tempo a metade ou até menos, mas, no nosso caso, a gente não está utilizando essas ferramentas. Então, não é um projeto para a resposta estar pronta amanhã. Ele tem todo um passo a passo. Então, nesse primeiro momento, nós já lançamos 3 cultivares de mandioca, a dourada, a gema de ovo e a jari. A gente já está com uma nova para ser lançada, provavelmente ano que vem, com teores gradativos de aumento de beta-caroteno. Então, a gente estava aqui, a gente partiu da branca, que não tem nada, a gente chegou aqui com 3, com 4, esse está com 9, e a gente já tem um para 12. O nosso alvo é 15. Nosso target que a gente definiu seria 15. Em feijão comum, a gente já tem materiais que já chegamos a 80 de ferro, 40, 50 de zinco. E o nosso target é pelo menos 100 de ferro. Então, a gente já tem material e conseguimos um material que já é recomendado para o Nordeste do Brasil. Para o calpi, a gente tem 3 variedades, o xique-xique, o aracê e o tumucumaque, que tem pelo menos o dobro do que tem uma variedade comum, e tem uma grande, digamos assim,
um grande achado que essa cultivar Aracê é uma cultivar verde, então ela vai muito bem no mercado de material fresco. Então isso está tendo uma grande aceitação para aquela região. E a batata doce de polpa laranja, a gente conseguiu já uma recomendação de uma cultivar americana, já que a gente não tinha esse material genético no Brasil, então a gente adaptou esse material está lançado, que é a Buregar. Então nós já temos pelo menos 10 materiais e estamos esse ano lançando uma variedade de milho de 7 a 9 de beta-caroteno. Vai ser lançado esse ano. Aqui alguns folders desses materiais, né? Dá para notar aqui, pelo menos no visual aqui da cor da mandioca. Aqui tá uma informação que a gente tem no folder, né? Então a gente já tem alguns resultados, né? A gente tem aqui no convencional, a gente poderia dizer que a gente tem 4,5 no milho e até 9 a gente já tem no biofortificado e assim sucessivamente, né? A gente tem aqui na batata doce, a gente parte da branca de 10 para 100 na de polpa laranja. A abóbora ainda está um pouco atrasada, a gente está trabalhando com material que chama de criollo, né, ou landrace, serão materiais dos próprios agricultores, então a gente está selecionando para que não haja, para que haja uma estabilidade nesse material em termos de forma, em termos da aparência do fruto, da produtividade. Então a gente seleciona, faz um plantio e seleciona os que dão a melhor condição para você depois no final recomendar um material, mas já com uma estabilidade muito maior. O Calpi a gente já lançou esses materiais e está desenvolvendo outro. Então a gente tem em todos eles uma evolução nesses 10 anos de trabalho. O arroz, a gente está no final de uma seleção, de um relançamento desse material chorinho, que está dando origem a novos trabalhos de retrocruzamento, que a gente utilizando essa ferramenta de melhoramento para conseguir novas populações através do material antigo que estava esquecido, tinha sido colocado em desuso. Então a gente trabalha com arroz de sequeiro, né? Não é arroz irrigado, que a gente está utilizando toda a região do Nordeste, e a gente está conseguindo relançar esse material e a partir dele produzindo novos materiais através de seleção recorrente. A abóbora eu já falei. O trigo, a gente também está selecionando alguns materiais e conseguimos recuperar um material antigo e esse material também está sendo utilizado para cruzamentos, para busca de novos materiais. O milho que eu falei, então esse material vai estar sendo lançado esse ano aqui, já teve um dia de campo, tem até uma matéria postada no YouTube sobre o dia de campo do milho, que tem mais ou menos aí umas 2 semanas atrás, em onde a gente conseguiu valores médios de 7,6 e as melhores espigas já apresentando 9. Então a gente já está selecionando essas 20% para já partir para uma nova seleção para produzir material com valores maiores. Uma outra situação que a gente também vem atuando, que a gente chama de biofortificação agronômica, é o incremento desses teores de nutrientes através da fertilização. Então, junto com outro projeto, que é o programa Harvest Zinc, que é coordenado pela Universidade de Sabancı, em Istambul, na Turquia, a gente faz fertilização, principalmente com microfertilização com zinco, e a gente hoje tem testes com boas respostas para arroz, trigo, e estamos começando esse ano a ver a resposta em termos de feijão comum e feijão calpi. Então é uma outra forma que a gente está atuando. Com o ferro, a translocação do ferro é uma coisa muito complicada e não tem boa resposta para fazer esse tipo de atuação, mas com zinco tem respondido para algumas culturas legal. Um outro cenário que a gente falou, que a gente tem uma questão urbana também, né? A gente não faz só a parte campo.
Então, a gente precisa desenvolver alguns produtos, ter ele no nosso portfólio, se nós quisermos fazer algum tipo de farinha rica em beta-caroteno para produção de pão, bolo, o próprio macarrão, nhoque, um flocos aqui você pode fazer um purê instantâneo, um biscoito, batata chips, essa batata chip é assada, ela não é frita. Snacks sem gordura, que a gente utiliza também uma série de materiais, que a gente utiliza o milho, feijão, arroz para fazer isso. Então você tem N situações que você pode estar trabalhando. Aqui uma parceria dentro da parte internacional, só para a gente mostrar, isso a gente também está começando a fazer aqui na Colômbia, com essa empresa Company Pampa Limitada, onde a gente desenvolveu um produto que eles chamam de massamorra, que é basicamente, é muito parecido com uma canjica nossa, esse produto aqui, ele tem uma forma de fazer um pouco diferente. Então a gente está utilizando um milho, que não é o nosso milho, é um milho que interessa para eles, que naquela região você não tem muito problema com vitamina A, mas você tem problema de proteína, então a gente está fazendo um milho QPM, que é um milho que tem um maior teor de aminoácidos, e a gente faz esse produto, e aqui também uma sopa, com uma sopa de macarrão, onde você utiliza 7 matérias-primas diferentes. A gente está desenvolvendo aqui com 5 produtos do projeto: o milho, o arroz, a mandioca, a batata e o feijão. Então, essa é uma outra situação que a gente tem trabalhado bastante com nossos parceiros. Aqui, só para ter uma ideia desse milho, né? Como é um milho QPM, é um milho branco. E aqui é a linha de produção, esse aqui é o produto final. Isso foi feito em Cali, na Colômbia. Um convênio assinado que a gente tem com a PepsiCo do Brasil, que é para testar esses cultivos. Então, a gente já tem uma série de produtos testados, a gente está discutindo qual é a melhor forma de atuação. Então, aqui, pequenos exemplos, aqui tem uma mistura de milho com mandioca, aqui só um snack só com mandioca. Então, a gente agora vai começar a trabalhar com feijão. O feijão a gente conseguiu produzir uma quantidade, porque quando você pensa em trabalhar numa indústria para fazer um testezinho, você está falando de 100 quilos para começar a sujar a máquina, né? Então, infelizmente, não é uma coisa pequena. Então, isso foi legal, porque é uma coisa que está dando um bom entendimento do comportamento industrial desse material. E uma outra, para responder a segunda pergunta, que é a questão da biodisponibilidade. Então, a gente está fazendo uma série de trabalhos. A gente está fazendo bioacessibilidade de beta-caroteno, tanto da mandioca como da buregá, já foram feitas. Temos todos os materiais lançados caracterizados, retenção deles, porque, principalmente, quando você trabalha com material termolábil, né, que seria o beta-caroteno, quando você cozinha, você tem uma perda. Você não cozinha uma mandioca e 100% do beta-caroteno dela você vai consumir, não. Você vai perder aí, dependendo do material genético, você perde de 20% a 30% desse material. Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliado, cultivar por cultivar, isso a gente está fazendo. A questão do ferro e do zinco já é bem mais tranquila, porque como as temperaturas de cocção não vão fazer perda do material, a não ser assim, quando você consome um feijão e você não consome o caldo, a perda que você tem é a célula que se rompe e aquele material vai para o caldo. Se você consumir o caldo do feijão, que é uma prática normal nossa, né, dificilmente alguém só consome o caroço, só o caldo mesmo, às vezes o cara bate até o próprio caroço no caldo para fazer ele mais grossinho, então você não teria assim um grande problema de perda. Como a gente falou, para tentar prevenir a perda do beta-caroteno, a gente está desenvolvendo junto com o Ital a questões de embalagens para segurar, diminuir, aumentar o shelf, aumentar a vida de prateleira desse produto com maior teor de beta-caroteno. Temos iniciado estudos in vitro com a Exalc, né, em Piracicaba, para bioacessibilidade in vitro, utilizando uma metodologia da Universidade de Cornell, por CACO 2. A parte de in vivo com ratos em Viçosa.
também uma parte de retenção no milho com o Centro da Embrapa de Milho e Sorgo e a Universidade Federal de Lavras, toda a parte de biodisponibilidade e retenção através de um projeto que a gente aprovou junto ao CNPq, e um grande projeto que a gente vai estar começando agora, que é a avaliação nutricional em crianças, em Sergipe, numa grande parceria da Universidade Federal de Sergipe, a Embrapa, a Unifesp e a USP em São Paulo, e onde a gente vai estar dando, durante uns 4, 5 meses, a alimentação para determinadas creches e vai estar avaliando toda a questão de sangue dessas crianças para ver o impacto real na alimentação dessas crianças. Então, aqui só para vocês terem ideia do piloto de Sergipe, que a gente foi primeiramente qual o estado delas agora, a aceitabilidade, e a gente, para ter esses produtos, para fazer esse estudo, a gente tem que ter atividade de produção, né? Precisa produzir, que você ter alimento para produzir durante 6 meses não é pouca coisa, a gente está falando de toneladas aí. E tem que preparar também as merendeiras, né? Fazer cursos de como você estaria trabalhando com esses produtos, né? Não estamos, uma questão que a gente coloca, a gente não está introduzindo receita nova nenhuma. A gente apenas, se você faz um escondidinho com a mandioca normal, você vai fazer ele com a mandioca amarela. Você não está mudando hábito nenhum. Isso que é uma coisa que a gente sempre quis respeitar no produto. O feijão tropeiro que a gente faz normalmente, de repente a gente utiliza o nosso feijão no lugar do feijão que era feito originalmente. Aqui, voltando também, alguns resultados rapidamente. Em testes que a gente fez em ratos, né, teve uma coisa muito interessante que a gente apresentou esse feijão Pontal, que é um feijão tipo carioca, que infelizmente não é consumido no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro só consome feijão preto, né? Mas ele apresentou a mesma biodisponibilidade equiparada ao sulfato ferroso, que é o que é basicamente utilizado em suplementações para ferro. Então, a gente tem toda a questão de aceitabilidade pelas crianças. Uma outra situação que a gente começa a responder, a terceira pergunta que a gente fez lá no início, unidades demonstrativas de observação. Então, esse slide até já está ultrapassado, né, porque a gente assinou um convênio com mais uma prefeitura, que é a Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Isso foi feito há umas 2 semanas atrás. Então, a gente tem pelo menos 30 unidades demonstrativas nos nossos parceiros que vão no estado do Maranhão, Sergipe, Bahia, na parte no entorno de Brasília, Minas Gerais e aqui no Rio de Janeiro com a Prefeitura de Itaguaí, que vocês vão ouvir um pouco pelo Jailson daqui a pouco. Outra questão que a gente procurou fazer é que o projeto tem um site, né? A gente tem um site do projeto que está aqui colocado e a gente utiliza todas as redes sociais possíveis, né? Você tem blog, Facebook, Twitter e todas, e a gente até está tentando manter isso o mais atualizado possível, né? O Caio está aqui, que ajuda a gente colocar, e a gente está aqui direto, antes de começar a palestra, a gente estava passando para as pessoas como a gente conseguiria ver esse material, já que ele está disponível pela televisão em tempo real, né? Então, aqui você tem todos os vídeos do projeto, todas as informações, trabalhos, toda a programação, tudo que está acontecendo, vocês podem ver isso e podem interagir com a gente. E o bom do blog é que você consegue, dentro das ferramentas de tradução, você consegue ter isso em várias línguas, né? Você tem de chinês a espanhol, passando pelo inglês, por todas as outras línguas que a gente tem até numa conferência dessa. Então, isso é uma ferramenta muito legal que a gente mantém
atualizada o tempo todo. Então, numa sequência lógica, maior conteúdo nutricional, visando aumentar a ingestão desses nutrientes, diminuir as deficiências nutricionais. Melhores características agronômicas para aumentar a disponibilidade e diminuir a insegurança alimentar. Então, a gente tenta, dentro desse conceito de segurança alimentar, atingir todos os focos possíveis e imagináveis como mais uma ferramenta para se juntar a todas as outras ferramentas de tentativa de aumento da segurança alimentar. O nosso pilar sempre mantém os hábitos alimentares, são os 4 pilares, utilizando o quê? Os hábitos, a aceitabilidade pelo produtor, bons produtos com características agronômicas e o nosso público-alvo aqui. Então, a gente não quer mudar absolutamente nada do que seja feito com algo que tenha um valor nutricional melhor. Rapidamente, eu vou passar alguns slides do Maranhão, que talvez seja o estado com o maior problema nutricional do Brasil, para ver como é que essa coisa aconteceu lá. Onde a gente vai lá, está trabalhando com batata doce, arroz, feijão, calpim e mandioca, e a gente está introduzindo esse material, vocês já viram no vídeo original, onde a gente vai querer, já existe a tradição de plantio e consumo, então a gente vai avaliar o material genético, vai validar nas condições do Estado, parceria com as unidades líderes do município e produção de sementes para atendimento de uma segunda etapa. Então, aqui eu tenho o arroz sendo multiplicado lá para ver a viabilidade de multiplicação dele no estado antes da gente disseminar esse arroz lá. O feijão calpi, com alguns, a gente já fez alguns dias de campo dentro do feijão calpi. A mandioca amarela. A gente hoje está lá basicamente com a jari e com a gema de ovo. E a batata doce, que já é uma hortaliça consumida normalmente lá, só que eles consumiam a branca, então a gente introduziu esse material alaranjado. E fez toda a seleção normal, não tem nenhuma novidade, em parceria com a Embrapa Hortaliças, que é um dos centros da Embrapa, que faz parte da nossa aliança. Aqui só alguns acessos, só aqui 43 acessos que a gente colocou para ver o que ia melhor lá. E sempre colocando como testemunha as variedades que os agricultores tinham para eles compararem, para eles verem se aquilo vai bem no campo, vai bem na hora que cozinha, a gente participa com eles lá. E a gente volta também, a gente tenta também fazer uma questão de farinha, porque você não consegue ter o ano inteiro esse material da forma natura. Então, a gente tenta também dar um outro tipo de tecnologia para a produção que seja de pão, de bolos e outras coisas. Mantendo um viveiro de mudas limpa, né? Num telado, para você ter material sempre de qualidade fitossanitária, que é mais ou menos isso que eu falei. E aqui, rapidamente, um assentamento que a gente fez, a primeira parceria no município de Coroatá, onde levantamos isso tudo em conjunto com os agricultores locais, né, e com o grande trabalho da Lília e da Delana, onde a gente levantou, viu qual era a questão do solo, tudo dentro do que a gente faria numa condição normal. Fizemos os plantios com a participação dos agricultores. Aqui é a equipe que trabalhou nesse assentamento, praticamente. Uma outra visão. E
Eu gostaria que o companheiro passasse o segundo vídeo. A gente tem um segundo vídeo de uma TV rural sobre o Maranhão, antes da gente passar a palavra para o município de Itaguaí, para ele mostrar a experiência dele. E depois disso a gente teria um terceiro vídeo, que é um jornal nacional sobre a nossa atividade no município de Itaguaí. Um projeto da Embrapa, criado em 2003, está mudando a vida de quem mora no assentamento Vale do Beca, na zona rural de Coroatá. Culturas comuns na região foram melhoradas geneticamente. O resultado pode ser observado no bolso e na mesa dos agricultores. Macaxeira, batata doce e feijão calpi com alto valor nutricional. Além de aumentar a renda das famílias, o projeto combate a insegurança alimentar. Batata doce com coloração alaranjada. A diferença da raiz comum para esta não é apenas a cor da polpa. Desenvolvida em laboratório, este tipo de batata tem valor nutricional mais elevado. O mesmo processo foi realizado com a macaxeira e o feijão calpi, variedade muito consumida na região. Por meio de pesquisas, técnicos da Embrapa desenvolveram plantas melhoradas geneticamente. O projeto nosso está focando em minerais, que vem prevenir algumas doenças, né? Principalmente na população mais carente. Que tipo de minerais? Ferro e zinco são os minerais mais trabalhados, mais pesquisados no projeto. Tendo em vista, né, que a deficiência de ferro, principalmente, é um dos motivos de causa de anemia. O trabalho faz parte do projeto de biofortificação de produtos agrícolas para a fortificação humana, que tem como principal objetivo combater a insegurança alimentar sem modificar hábitos e sem a necessidade da introdução de novas culturas, além de desenvolver plantas mais resistentes a pragas e de maior produtividade. O projeto já começa a dar resultados no Brasil e em outros países do mundo que foram escolhidos por causa do alto índice de desnutrição da população. Esse projeto tem um âmbito mundial, uma grande aliança, né, que ele atua principalmente nas regiões carentes do mundo, ou seja, América Latina, Ásia e África, né, como foco. O projeto, criado em 2003 aqui no Brasil, começou na região Sudeste e depois na região Nordeste. Na região dos Cocais, o projeto de biofortificação foi implantado em 4 comunidades rurais, 2 em Codó e 2 em Coroatá. Aqui na comunidade do assentamento Vale do Beca, em Coroatá, 47 famílias estão cadastradas. No estado, o projeto de biofortificação é executado com apoio da AGERP, Agência Agropecuária de Pesquisa e Extensão Rural do Maranhão, órgão vinculado à SEDAGRO, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Antes das primeiras experiências, são pesquisados os tipos de solo, de clima e as culturas mais comuns na região. Então a gente trabalha com 5 Embrapas. Então elas geram essas tecnologias, repassam para a gente e a gente entra na área do agricultor para demonstrar e observar o comportamento agronômico dessas cultivares, para depois fazer o teste de aceitação e ver, correlacionar, né, nutricional com produção, produtividade. A lavradora do Vale do Beca conta que no início estranhou a novidade. A gente ficou até assim pensando, né? A gente vai experimentar para ver. Aí eles fizeram o experimento e é sorte mesmo, é bom mesmo esse experimento, né? Deu certo? Deu certo. Além de reduzir os índices de desnutrição, o projeto visa melhorar a renda das famílias de agricultores com a comercialização de produtos agrícolas que tenham mais valorização no mercado. O projeto está em fase de observação. No futuro serão realizadas pesquisas que comprovem a aceitação e os resultados do projeto quanto aos níveis de desnutrição. O projeto de biofortificação ainda deve ser levado para as 19 unidades regionais da AGERP no Maranhão. Eu queria agora convidar o colega Jailson, que é o secretário de Meio Ambiente do município de Itaguaí, para apresentar o caso, a experiência dele com biofortificação no município. Você podia botar a apresentação do Jailson, por favor? Jailson.
Bom dia a todos, meu nome é Jailson, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fui secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca em Itaguaí e nesse momento eu gostaria de agradecer até a secretária, a nova secretária que está aqui presente, a doutora Flávia, e agradecer também a Monique Fontes, nossa engenheira agrônoma, e também pela oportunidade que nos deu de fazer essa apresentação enquanto nós fomos secretários em Itaguaí. Gostaria também de agradecer à Embrapa pelo apoio, pela parceria, e a gente, na verdade, tem trazido grandes benefícios para a população, para a comunidade local, tanto de agricultores como também para nossas crianças que já consomem os produtos biofortificados na merenda escolar. E também, finalmente, agradecer, porque todos os projetos têm que ter, na verdade, implantados nos municípios, tem que ter a vontade política e o apoio político. E, nesse momento, eu gostaria de agradecer ao prefeito Charlinho, do município de Itaguaí, a secretária de Educação, a Laudinice, a deputada Andréia Busato, que sempre apoiaram, sempre deram apoio às nossas atividades no município de Itaguaí com relação ao cultivo de hortaliças e de alimentos biofortificados visando a merenda escolar. Eu gostaria só de evidenciar que são veterinários, são biólogos, técnicos ambientais, etc, etc. Quando nós chegamos, isso aqui é uma área da Petrobras, quando nós chegamos em 2005, aliás, era uma área insalubre, não tinha nada disso implantado e fomos devagarinho adquirindo parcerias, adquirindo experiências e fomos montando o nosso projeto e hoje, graças a Deus, no ano de 2012, fomos o primeiro colocado no estado do Rio de Janeiro, de prefeito empreendedor, realizado pelo Senac, pelo Senai, Sebrae, perdão, pelo Sebrae. E disputamos com 65 municípios e ganhamos o primeiro lugar em desenvolvimento rural e sustentabilidade. E para falar em sustentabilidade, eu estou voltando aqui à moda antiga, né? Pedir perdão até a vocês, eu sou professor e sempre dei aula com uma varinha de bambu. O bambu é um grande representante da sustentabilidade, né? Existem mais de 1000 espécies no mundo, 70 gêneros, e o Brasil, dessas espécies, então, essa é a nossa secretaria e aqui é a área da produção das nossas hortaliças. E aqui, nesse L, é a implantação do projeto em parceria com a Embrapa dos alimentos biofortificados. Aqui aqui é o feijão sendo cultivado, aqui também é um outro aspecto do feijão sendo cultivado, a abóbora, né? Para que vocês tenham uma ideia da produtividade, em 200 metros quadrados de área de cultivo, nós conseguimos quase 300 quilos de abóbora. O nosso disposição dos agricultores.
estão cultivando. Reerguer. Hoje ele está com cultivo de batata doce, cultivo de aipim e já está também plantando feijão, não só para o consumo, mas também para a venda no mercado local. Esses alimentos biofortificados nós introduzimos também nas escolas, né? Várias escolas do nosso município já estão plantando o feijão, plantando a batata doce e plantando o aipim. E esses alimentos biofortificados, depois vocês vão ver um vídeo aí do Jornal Nacional, esses alimentos biofortificados, ele está acontecendo de verdade no município de Itaguaí. E, para que vocês tenham uma ideia, nós ganhamos o Prêmio Nacional de Gestão de Merenda do ano de 2010 e de 2011. E os alimentos biofortificados, como vocês poderão ver no vídeo, deram, na verdade, uma grande alavancada, juntamente com outras atividades da Secretaria de Educação, que é uma secretaria muito competente no nosso município, e favoreceu que esse prêmio viesse para o nosso município. Aqui são as crianças, né? A Monique está aqui ajudando na colheita, elas plantam, cuidam da alimentação e colhem. Pessoal, que arrancar um pé de aipim. A batata doce, o aipim também. E isso aí não só incentiva as crianças a permanecerem, muitos deles são filhos de agricultores, a permanecerem na terra, voltar essas crianças à cabeça deles para que eles possam fazer um curso voltado para a agricultura, mas também melhora a qualidade da alimentação. Falam para os pais são agricultores e levam as ramas de aipim, levam as ramas de batata doce para serem plantados em seus pequenos sítios ou até em grandes propriedades no nosso município. Aqui são as crianças se alimentando, né, nas escolas, é uma das nossas escolas. Na verdade, a gente tem que ressaltar que as escolas de Itaguaí são escolas de primeiro mundo. Não tenham dúvida, convido vocês para visitar nossas escolas, que estão, na verdade, já consumindo bastante esses alimentos biofortificados, principalmente a batata doce e o aipim. Agora, eu gostaria de colocar também, associado ao projeto Bioforte, os projetos da nossa secretaria, né, que, de uma maneira ou de outra, dão sustentação também, principalmente na área de fertilização, ao projeto Bioforte, né? E aproveitar a oportunidade para apresentar para vocês o que nós desenvolvemos hoje com respeito à sustentabilidade no nosso município. Aqui é uma vista aérea, né? Eu gostaria que vocês colocassem o segundo vídeo para mim, por favor. Vídeo da Jornal Nacional. Não, esse aqui dos projetos da SEMAP, que eu vou falar rapidamente. Isso. Ok. Aqui é uma visão geral da nossa secretaria, que nessa época nós estávamos numa festividade de comemoração do aniversário da cidade. Aqui é um outro aspecto da nossa produção. Nós temos lá o projeto Natureza Limpa, que dá suporte, né? Nós coletamos todas as aparas de grama e transformamos essas aparas de grama, mais folhas, em compostagem, e essa compostagem é voltada para o plantio dos alimentos biofortificados. Por outro lado, a Secretaria desenvolve projetos ecológicos também, projetos de sustentabilidade, projetos da casa. Essa casa aqui, nós gastamos cerca de
9 mil garrafas, quase 10 mil garrafas PETs, né? Fizemos uma barreira ecológica, catamos todas essas garrafas, limpamos essas garrafas e construímos uma casa para dar exemplo, não só ao agricultor que pode construir uma casa de garrafa PET na propriedade, um pequeno local para guardar uma ração, materiais, etc., para, com isso, baratear os custos da sua propriedade. Pode passar. Aqui também estamos dando um exemplo de sustentabilidade com relação à construção de uma casa de vidro, que o agricultor também poderá incrementar isso na sua propriedade. Essa casa aqui de vidro, de garrafas de vidro, nós coletamos essas garrafas nas escolas, trazemos garrafa de sucos que são fornecidos aos estudantes, aos alunos, trazemos para a nossa secretaria e ali essas garrafas de suco têm uma destinação diferente, ou seja, a construção de benfeitorias para mostrar ao agricultor e a quem interessar possa do que se pode realizar com esse lixo inconveniente que são as garrafas de vidro. Aqui também uma casa de pneus, construídas de pneus, né? Que é o nosso auditório hoje. Pode passar. Aqui são artesanatos também produzidos com pneus. Damos curso lá, não só para os filhos dos agricultores, mas também para a população de uma maneira geral, não só para a população de Itaguaí, mas para a região. Nós temos também um projeto de coleta seletiva solidária, que já temos mais de 1000 casas cadastradas no município. Aqui coletamos também pilhas, né? Limpamos o meio rural, limpamos o nosso município com relação ao inconveniente das pilhas. Joga-se no lixo, leva para locais indevidos, permanecem assim às vezes em terrenos baldios. Nós fizemos essa limpeza e hoje, graças a Deus, já retiramos mais de 10 toneladas de pilhas do município de Itaguaí. Aqui é o projeto também do óleo, né? Hoje, os restaurantes, as pessoas do município de Itaguaí encaminham o óleo proveniente de frituras para a nossa secretaria. E, com isso, a gente também tem melhorado muito o aspecto do óleo contaminar. 1 litro de óleo chega a contaminar 1 milhão de litros de água. Então, as pessoas aderiram ao projeto, não só o meio rural, mas também a cidade. Aqui é um sistema de tratamento de esgoto que temos na nossa secretaria. Aqui um sistema de biodigestor, que tudo que sobra das hortas, do cultivo dos alimentos biofortificados, como as cascas de aipim, cascas de batata, nós levamos para os nossos animais, suínos principalmente, aves. Ali são comidos, ingeridos pelos animais, e os dejetos desses animais são trazidos para esse biodigestor, e esse biodigestor produz o gás metano, que ajuda no nosso gás de cozinha e na nossa iluminação. E o biofertilizante nós levamos para os agricultores. Os agricultores que utilizam, grande parte deles utilizam já nas suas propriedades os alimentos biofortificados. E o projeto, como eu falei, o projeto de compostagem, as aparas de gramas dos nossos parques, dos nossos jardins, nós colocamos para fermentar 4 meses e meio. Ele está totalmente decomposto e são utilizados nas nossas hortaliças e fornecemos gratuitamente para aqueles agricultores que estão inseridos no projeto do Bioforte. Aqui é um outro projeto mais voltado para a pesca, é a construção ecológica de tijolos. Nós já estamos produzindo na nossa secretaria, na secretaria da doutora Flávia aqui, que é a secretária, nós já estamos produzindo tijolos com conchas, com moluscos que são catados por caiçaras no nosso município. O projeto Energia Limpa também, desde 2007, que nós introduzimos os aerogeradores, né, que iluminam um galpão lá de mais de 30 metros de comprimento por 5 metros de largura. Essa energia, desde 2007, nós implantamos lá. Temos um sistema de bateria que
ajudar também o agricultor, o pescador. A alimentação, essa horta orgânica aí, que nós cultivamos há mais de 7 anos, elas servem também, juntamente com o alimento biofortificado, os alimentos biofortificados, para a alimentação das nossas crianças. Cerca de 80% do que as crianças consomem fortificada. Queria mostrar da batata doce, como o Dr. Zé Luiz falou. E agora, com relação ao projeto biofortificado, eu deixei para falar por último, será inaugurada lá no dia 5 de julho, pela secretária e pelo prefeito Charlinho, a fábrica de farinha de batata doce biofortificada. Já cultivamos, já fazemos essa farinha a nível experimental na nossa secretaria. E essa farinha, como o Dr. Zé Luiz falou, serve para fazer bolos, serve para fazer pães, etc, etc. Aqui está a polpa desidratada e a farinha de batata. Só que essa farinha, a nível experimental, nós fizemos com a batata comum, né? Mas no dia 5 de julho estaremos inaugurando a nossa pequena fabricação dessas farinhas para que as crianças possam ser beneficiados na merenda escolar. Eu queria agradecer a todos pela presença, as pessoas que nos estão assistindo na internet, e dizer que tudo é possível fazer, é só ter vontade de conquistar. Quem crê que pode conquistar, conquista. Precisa gostar de fazer, precisa ter uma equipe boa. E nesse momento, quando eu falo em equipe, eu quero agradecer a todos os meus técnicos, a todos os nossos funcionários de campo, à administração municipal, do prefeito Charlinho, à Secretaria de Educação, que tanto nos apoiou nesse projeto. O projeto e a Embrapa como nossa parceira. O projeto Bioforte hoje, no município de Itaguaí, é uma realidade. Nós pudemos acompanhar o trabalho da Embrapa no Maranhão, no Piauí. Eu viajei com a Embrapa ao Maranhão e ao Piauí o ano passado e vi a pobreza que existe nesses estados, né? E o esforço da Embrapa e dos técnicos locais para que isso seja amenizado. Na verdade, nós lá em Itaguaí, estamos aqui na região sudeste, uma fartura razoável de alimentos, entre aspas, nós estamos contribuindo com a Embrapa e a Embrapa contribuindo com o nosso município para dar seguimento a esse projeto que são dos alimentos biofortificados. E hoje Itaguaí é uma realidade desse projeto biofortificado. Eu gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo a entrar em contato com a gente. Nosso telefone é 2688-8633, 2688-1542, 1548, e o celular 8209-9792. Estaremos à disposição para mostrar não só os projetos de sustentabilidade forte que é acoplado a tudo isso, e muito obrigado.
Esse é um vídeo rápido, um vídeo do Jornal Nacional, provavelmente Escolas uns públicas 2 de minutos. 4 cidades começaram a testar uma merenda reforçada. É mais rica em vitaminas e em minerais, mas tem o mesmo sabor. As sementes plantadas separam as plantas de melhor qualidade, na aparência, no valor nutricional, na resistência e na produtividade, e fazem o cruzamento entre elas. Seria aquele alimento com a sua, vamos dizer assim, a sua melhor forma possível, né? O máximo que a gente pode tirar de uma planta. Não é um receituário médico, né? É o almoço e a janta do dia a dia. O projeto nasceu para suprir carências de vitaminas e minerais constatadas em crianças de várias regiões. Promete evitar casos de anemia por falta de ferro e zinco e problemas de visão por falta de vitamina A. No prato preferido dos brasileiros, os ganhos, segundo os pesquisadores, são significativos. No arroz convencional, encontramos em média 12 miligramas de zinco e 2 miligramas de ferro por quilo. No biofortificado, os números sobem para 18 de zinco e o dobro de ferro. No feijão tipo carioca, a diferença por quilo passa de 50 miligramas de ferro para 90 e de 30 miligramas de zinco para 50. Em Itaguaí, no estado do Rio, os alimentos biofortificados já são servidos na merenda de 8 escolas municipais. É a cidade do país onde o projeto está mais avançado. No cardápio de hoje, purê de mandioca e carne assada com batata doce cozida. E a gente pode ver a diferença na cor. De tão alaranjada, parece até cenoura. O desenvolvimento das crianças vai ser avaliado por médicos e nutricionistas. Eles esperam bons resultados já no fim desse ano. E os alunos já estão aproveitando. Quem aprovou o cardápio, levanta a mão. Todo mundo pelo jeito, né? Escolas públicas de 4 cidades começaram a testar uma merenda reforçada. É mais rica em vitaminas e em minerais, mas tem o mesmo sabor. As sementes plantadas nesta horta passam por uma rigorosa seleção. São chamados alimentos biofortificados, mais nutritivos do que os convencionais. Volta para a minha apresentação só um instantinho. O último slide. O último só. Bem, acho que a gente finaliza. Eu queria agradecer. Aqui tem meu contato. Isso aqui é uma parte da equipe. Isso foi feita, essa foto é tirada na 2ª reunião do projeto no Brasil, que foi feita em Niterói. Já tem aí talvez aí uns 5, 6 anos, eu não me lembro mais, acho que foi 2007. E a gente está à disposição dentro do e-mail e para o público aqui presente, se alguém tiver algum questionamento, a gente ainda tem aí uns 10 minutinhos para responder alguma questão. Tá? Mais uma vez, eu agradeço, obrigado pela oportunidade, por a gente estar divulgando a nossa mensagem, onde eu volto a afirmar que é mais uma tentativa de somar esforços na tentativa de resolver esse problema da segurança alimentar no Brasil e no mundo. Vindo aliada a todas as outros esforços de suplementação, de fortificação. E obrigado mais uma vez. Trabalhamos no mesmo grupo de pesquisa do CNPq. Vou fazer uma apresentação hoje às 4 horas, falando sobre segurança alimentar, e vou terminar reforçando o conceito da biofortificação. Infelizmente, eu cheguei atrasado, não sou carioca e fico me perdendo aqui nesse Rio de Janeiro. Eu queria ter chegado a tempo de ver a palestra do começo. Talvez eu vá fazer uma pergunta que seja coisa que você já falou. Bom, primeiro, parabenizar
a Embrapa pelo programa, parabenizar a cidade de Itaguaí, que deveria ser exemplo para todo mundo de coisas que são factíveis, né? Coisas boas. Mas duas perguntas, José Luiz. Pelo que eu tenho acompanhado, grande parte do programa ele está focado em biofortificação genética. Quer dizer, tem muita coisa que já está aí na natureza, que a gente pode explorar o potencial. E a segunda parte da biofortificação agronômica. Como é que vocês estão vendo? E a segunda pergunta, desse trabalho que está sendo feito em Itaguaí. No final do vídeo ali já dá uma informação de que é possível que vá ocorrer, e isso a gente realmente espera, alteração em termos nutricionais e desenvolvimento das crianças. Como é que está sendo feita essa avaliação? Existe um projeto específico? Vocês buscaram financiamento com alguma fonte para começar a fazer esse monitoramento? Tem um grupo controle, tem um grupo que está sendo alimentado? Como é que está esse andamento disso? Porque isso é muito importante para a gente colocar depois na nossa justificativa de continuar o trabalho. Certo? Bem, a questão de biofortificação agronômica, a gente tem um trabalho que é uma parceria voltada mais com a universidade, né? Então está com a Universidade Federal do Paraná, junto com o Milton, junto com Lavras, né? Junto com a Exalc. Então a gente tem, e a Embrapa, ela atua mais no fornecimento do material genético, do trigo, com a Embrapa Passo Fundo, lá, Embrapa Trigo, com o pessoal do arroz e feijão fornecendo. Então, a gente está com esse trabalho. Então, ele entra dentro de uma atividade do Harvest Plus, dentro de uma atividade do Bioforte, que a gente apresentou de novo proposta para a segunda fase do projeto, e dentro da atividade do Repensa, né? Então, a gente já tem uma parceria rolando. O Milton tem um projeto pequeno dentro do Universal do CNPq, então tem alguma fonte de renda. Isso a gente está começando principalmente para trigo, arroz, feijão calpi. E a gente também conseguiu uma pequena verba com o Harvest Zinc, né, do CACMAC, né, da Sabance University. Então a gente está acontecendo isso e, infelizmente, a gente tinha feito uma proposta para Votorantim, para trabalhar no Maranhão, e eles não aprovaram esse projeto. A gente vai procurar uma outra fonte. Eu acho que eles perderam um pouco do bonde aí, não se juntar a nós nessa fase. E a questão da avaliação nutricional, é o que eu falei, a gente está com um projeto muito grande, muito caro. Para a gente fazer essa avaliação nutricional pequena que a gente está fazendo em creches em Sergipe, em Aracaju, junto com a Federal de Sergipe, com a Unifesm, com o Dr. Mauro Fisber, com a Silvia Cosolino na USP. A gente está falando em R$500 mil para começar a brincar. Então a gente já conseguiu, a gente tem um pouco de financiamento do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, a gente conseguiu um dinheiro, a gente tem um pouco do dinheiro do Bioforte, a gente tem um pouco do dinheiro dentro do próprio Harvest Plus. A gente vai apresentar, já que vai ter uma tese de doutorado vinculado à USP, então a gente vai apresentar para a FAPESP, né, aproveitando esse gancho. Então a gente está correndo atrás. Qualquer grãozinho que soma, a gente chega nisso. Para vocês terem uma ideia, um projeto que foi feito nas Filipinas para avaliação de freiras, que estaria num ambiente fechado, né, para arroz com ferro, custou $500 milhão. Então, não é uma coisa que... Isso para... A gente vai estar fazendo com uma, vamos dizer assim, como eles chamam, assim, um food basket approach, né? Vai estar fazendo com uma cesta de alimentos, né? Em Sergipe, que seria, a gente vai precisar de... Para 4 meses, em convencional e o biofortificado, a gente está falando de 10 toneladas de alimentos. Então, a gente hoje está montando todos os cardápios, que você tem que ter cardápios para 15 dias, porque você não vai poder repetir. Senão, ninguém aguenta dar só aquele mesmo prato.
Então você tem que ter a criatividade de montar esses cardápios que não sejam coisas diferentes. E fazer alguns testes com as crianças, pilotos, para ver se elas rejeitam o produto, naquela velha situação de quanto que sobra no prato, né? Então a gente está, para a gente iniciar isso, provavelmente no meio do segundo semestre ou no início do próximo semestre, para começar essa avaliação, para ter toda a parte de avaliação de sangue, que também não é muito simples de fazer isso no Brasil, né? Então a gente tem que ter qualidade desse ensaio, né? Para fazer todo um tratamento estatístico forte. Então isso está sendo feito e continuamos buscando mais recursos. Obrigado. Mais alguma questão? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui presentes, todos que estiveram nos ouvindo nas diversos tipos de mídia que esse evento está sendo transmitido, e agradeço a organização do evento pela oportunidade e